Quero cumprimentar a todos os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Amém? Irmãos, nós iniciamos nesse domingo e pelos próximos mais 3 domingos nós estaremos ministrando um tema que nos diz conduta cristã e vida comunitária. Condutas cristãs e vida comunitária. O propósito dessas mensagens é tratar e aparar algumas arestas com o objetivo, e muitas delas nós vamos estar relembrando, com o objetivo de nós vivermos dentro de uma igreja com a forma, do jeito que o Senhor nos ensina através da sua palavra. E hoje o propósito, o tema da nossa mensagem, tem a ver com acolher. Acolhei-vos uns aos outros. E eu queria convidar os irmãos para abrirmos juntos a palavra do nosso Deus, no livro de Romanos, capítulo 15, versículo de número 7. E nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Vou repetir o verso. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome por mais uma rica oportunidade, com alegria, estarmos na Tua casa, para adorá-lo, para bendizê-lo neste primeiro domingo do ano. E nós rogamos ao Senhor, Pai, que a nossa comunhão a cada dia, como irmãos em Cristo, ela cresça, e que não apenas nesse domingo, mas juntos, possamos adorá-lo em todos os dias da nossa vida. Pedimos ao Senhor, Pai, que como igreja do Senhor, o Senhor esteja nos ensinando como nós devemos comportar, como nós devemos nos conduzir, Senhor, para que de fato a sua igreja dê um bom testemunho de Cristo, para que a sua igreja, Senhor, ela de fato exale o bom perfume do Senhor Jesus. Peço que o Senhor nos abençoe de tal maneira, que todos os nossos irmãos que professaram sua fé em Cristo, sejam acolhidos, sejam recebidos, que todos nós, Senhor Deus, a cada dia, tenhamos uma comunhão viva, e que o próprio Senhor Jesus seja o elo que nos une. Por favor, Senhor, e à luz da Tua palavra, que nós acabamos de ler, rogamos a Ti que o Senhor nos traga, Senhor Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, que possamos receber a Tua palavra com alegria, para a glória do Teu nome, oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, a conversão do apóstolo Paulo foi algo marcado por várias desconfianças. A Bíblia fala que ele era um perseguidor da igreja, e um belo dia ele pede cartas para os líderes das sinagogas judaicas, com o propósito de ir até Damasco, e quem ele encontrasse, que era do caminho, que eram convertidos a Cristo, ele tivesse a autorização de trazê-los preso. Essa era a intenção do apóstolo Paulo, e ele agia dessa maneira. A Bíblia fala que nesse caminho, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e esse encontro foi transformador. Ele fica cego diante do refulgir da glória de Cristo, da luz que brilha intensamente diante dos seus olhos, e ele é conduzido então a Damasco, e ali um homem chamado Ananias é chamado por Deus para orar por ele. Começa aí essa preocupação. Ananias diz: mas Senhor, esse homem até poucos dias ele perseguia a igreja, ele está perseguindo, ele está colocando servos do Senhor em situações terríveis, muitos são mortos,
E o Senhor quer que eu vá lá? E o Senhor diz para ele: vai lá, porque ele é um instrumento escolhido por mim, para levar o evangelho aos gentios, aos reis. Paulo é batizado, ele recobra a visão, e a Bíblia fala que ali em Damasco ele dava testemunho do Senhor Jesus. Mas as pessoas, os judeus em especial, aqueles novos convertidos, eles sempre estavam com o pé atrás com esse homem, por causa da história dele. Mesmo ele dando um bom testemunho, como Barnabé, na volta dele para Jerusalém, diz, quando é apresentado ali aos apóstolos, ele dava bom testemunho de Cristo lá em Damasco. Ele volta, meus queridos, como se ele tivesse sido guardado, porque eles queriam matá-lo. Não aceitavam a ideia daquele homem que antes tinha sido um perseguidor da igreja, agora falava do amor de Cristo. Eu imagino que quando ele entrava numa sinagoga daquelas para falar de Cristo, as pessoas que estavam sentados no banco que ele sentava, levantavam e saía. Muitos iam embora, com medo, preocupados, julgavam aquele homem, desprezavam ele. Ele volta para Jerusalém, fugido, porque queriam matá-lo em Damasco. E ali em Jerusalém, da mesma maneira, aquele homem não era bem-vindo, era questionado a sua conversão. Meus amados irmãos, essa tem sido uma linha muito triste, o qual a igreja contemporânea tem vivido também. Pensem comigo a preocupação dos seus líderes quando do recebimento de um irmão, seja por profissão de fé e batismo ou por uma transferência. De repente o irmão que lá no mundo vivia uma vida devassa, terrível, e de repente entra dentro da igreja e sempre há aquele olhar meio de preocupação que muitas vezes deixa a pessoa discriminada, deixada de lado, mas ela aceitou a Cristo, tem Ele como seu Salvador. Ou de repente, meus queridos, nós recebemos um irmão de uma outra denominação, que tem uma característica, como muitos dizem, um pouco mais avivado, que de repente dá um glória a Deus, e muitas vezes nós, meus queridos, de maneira errônea, olhamos de lado e deixamos essa pessoa de lado, colocamos muitas vezes esse irmão em Cristo em constrangimentos. Isso, meus queridos, tem um desafio muito grande de afastar e não de juntar, e esse não é o propósito do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, meus queridos, o verso de número 7 do capítulo 15, ele é uma conclusão de algo que o apóstolo Paulo começa no capítulo 14, quando ele trata a respeito desses relacionamentos. Mas, meus queridos, ele trata de questões práticas a respeito de como nós devemos nos portar como igreja do Senhor, porque até o capítulo 11 do livro de Romanos, nós temos um dos maiores compêndios teológicos registrados nas Sagradas Escrituras. Um livro que foi referência para vários teólogos e tem sido estudado a cada dia, e com profundidade, meus queridos, lições preciosas, ensinamentos maravilhosos, a igreja do Senhor tem tido. E a partir do capítulo 12, Paulo trata de questões práticas, de tudo aquilo que ele ensinou, de tudo aquilo que ele havia falado. Como eu disse, a partir do verso 12 até o 16, ele trata então da prática da vida, ou da igreja. Mas em especial do capítulo 14 até o capítulo 15, verso 13, ele trata a questão desse recebimento, dessa aceitação que a igreja do Senhor tem para com os irmãos. Meus queridos, e ele escreve uma carta para uma igreja que até então ele não conhecia. Essa carta ela é escrita provavelmente no ano 59. Geralmente os estudiosos colocam entre 58 e 60, mas o que é mais comum a gente ver é essa data em especial no final, meus queridos, dos anos 50. Alguns estudiosos entendem que essa igreja fora formada e há duas vertentes mais claras. Uma delas é a conversão, as conversões que houve em Pentecostes. Irmãos que saíram de Jerusalém e alguns foram até a capital do império. Mas o que é mais comumente aceito são irmãos que se converteram enquanto Paulo esteve em Éfeso. E ali ele prepara, meus queridos, missionários para a Ásia Menor com o propósito de evangelizar, e alguns deles vão até Roma.
Mas o certo é, meus queridos, que havia grandes comunidades ali. Pastor Hernandes Dias Lopes, em seu comentário sobre o livro de Romanos, ele cita pelo menos 13 comunidades judaicas naquela cidade. Paulo está no final da 3ª viagem missionária quando ele escreve essa carta. Ele está na casa de um irmão chamado Gaio, que morava bem próximo da cidade de Corinto, e ele passa 3 meses em Corinto antes de ir a Jerusalém, e a gente observa que ali em Jerusalém ele passa por todo aquele constrangimento de prisão, e aí ele vai até Roma, onde ele é julgado, e tempos depois ele é condenado à morte. Mas o que nos chama a atenção é que ele passa 3 meses na região da Acaia, próximo a Corinto, e ali ele levanta ofertas, meus queridos, com um propósito. Havia vários judeus que 10 anos antes, no ano 49, por conta de um imperador chamado Cláudio, ele via crescendo então os judeus na capital do império, e houve um levante, um homem chamado Crestus. Ele tem uma postura estranha, e eles são expulsos então por esse imperador. E esses irmãos voltam, muitos deles, meus queridos, pobres, porque estavam sem casa, estavam sem trabalho, e muitos deles voltam à Palestina, e o apóstolo Paulo, meus queridos, motivado pelo cuidado que ele tinha com os pobres, principalmente observando isso em Gálatas capítulo 2, verso 10, ele levanta essa oferta, e ele volta para a região da Palestina com esse propósito. Só que antes, ele escreve essa carta. Essa carta vai de Corinto, da casa de Gaio, até a igreja de Roma, por uma irmã chamada Febe. Isso está registrado no capítulo 16 de Romanos, versículo de número 1. Nos 16 capítulos dessa carta, como eu disse, nós temos um dos maiores compêndios teológicos, e ela, como foi enfatizada, tem essas 2 divisões, do verso 1 ao capítulo 1 ao capítulo 11, onde Paulo escreve sobre doutrinas da salvação, ou como John Murray diz, é uma exposição, uma defesa do evangelho da graça. E a partir do capítulo 14, como foi enfatizado, ele trata dos relacionamentos dentro da igreja. Ele trata do relacionamento do homem com Deus, ele trata do comportamento desse servo do Senhor, que ele tem que ter como um testemunha viva do Senhor Jesus. Ele trata, meus queridos, também do relacionamento entre os irmãos, e até com relação aos seus inimigos. Nós vemos pelo menos 5 propósitos dessa carta. 2 deles estão no capítulo 15. A princípio, meus queridos, ele pede oração para a igreja de Roma. Ele sabia o que o aguardava em Jerusalém. Ele sabia que a sua volta à capital de Israel não seria uma coisa muito simples. Ele então, nos versos 30 e 31 do capítulo 15, ele pede: orem por mim, orem por esse propósito. Ainda no capítulo 15, ele tinha um propósito de apresentar tudo aquilo que ele acreditava, com um objetivo de ser enviado à Espanha. E a gente vê isso no capítulo 15, verso 24. Algo que muitos historiadores e estudiosos dizem que aconteceu entre a primeira prisão dele em Roma e a segunda. Mas ele também, meus queridos, tem o propósito de compartilhar, o desejo de compartilhar com os crentes algum dom espiritual, e a gente vê isso no verso 13 do capítulo 1. Ele também tem o objetivo de dizer aos romanos: olha, eu tenho uma vontade muito grande de visitar vocês, ainda no mesmo versículo 13 do capítulo 1. E por fim, o objetivo de fazer uma exposição detalhada do Evangelho do Senhor Jesus. Após falar de assuntos como a unidade da igreja, a universalidade do pecado, a manifestação da justiça de Deus no Evangelho, ensinar sobre as doutrinas da justificação pela fé, a proclamação da nova vida na pessoa de Cristo, revelar a soberania de Deus na salvação, ele mostra a necessidade de relacionamentos transformados dentro da igreja do Senhor Jesus. Como eu disse, o bloco nosso desse tratamento vai do capítulo 14, verso de número 1, até o capítulo 15, verso 13. Paulo, através de argumentos muito bem claros, muito bem elaborados, ensina que os cristãos, meus queridos, fracos,
onde ele começa, observando esse termo a partir do capítulo 15, verso 1, mas ele já está falando sobre essa questão no capítulo 14, e aqui nós precisamos definir fraco não no sentido físico, mas no sentido de sua fé. O apóstolo ensina que devem ser recebidos com amor, pois foram recebidos pelo Senhor na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele lembra, são irmãos. E no versículo de número 7 do capítulo 15, o texto da nossa exposição se constitui uma conclusão, como eu disse, bem elaborada, com poucas palavras sobre este assunto. Ele fala sobre o relacionamento dentro da igreja, e isso é visto com a utilização do portanto. Essa conclusão não encerra o assunto. Paulo, o apóstolo, ele observa os personagens em questão e muda esses personagens, mas o assunto é o mesmo, até o versículo 13 do capítulo 15. E este verso, meus queridos, tem uma divisão natural, em pelo menos 3 partes, fáceis de serem assimiladas. A primeira divisão do verso, nós temos uma ordem, e a ordem é: acolhei-vos uns aos outros. Acolhei-vos uns aos outros. Meus irmãos, a proposta do Senhor para a sua igreja sempre foi que os irmãos vivam em união. E a consequência desse viver em união, como diz no Salmo 133:1, ali ordena o Senhor a sua bênção. Viver em união é algo que agrada o coração do Senhor, e isso tem como consequência a bênção do Senhor, e isso significa muito para a vida da sua igreja. A bênção dele facilita o trabalho, a condução. Porém, meus queridos, esse acolher, que tem sentido de receber, de ter comunhão, tem limites. Ela não é incondicional. Esse é um alerta levantado pelo pastor John Stott no seu comentário de Romanos, quando ele diz: o amor de Deus é incondicional, sua aceitação, contudo, não é, uma vez que ela depende de nos arrependermos dos nossos pecados e da nossa fé em Cristo Jesus. Não devemos acolher pecadores não arrependidos, e também aqueles que não têm a sua fé firmada em Jesus Cristo. Mas a quem o apóstolo Paulo se refere nesse texto? Quem são aqueles que devem ser acolhidos? O verso 1 do capítulo 15 fala de fortes e fracos, eu volto a enfatizar isso. Os fortes são aqueles que passaram por um amadurecimento na fé, adquiriram um conhecimento mais profundo das Escrituras, os maduros na fé. Os fracos, que são novos convertidos, os chamados neófitos, que ainda, meus queridos, têm arraigado velhos costumes em suas crenças, e ainda não adquiriram um conhecimento suficiente para terem modificado seu entendimento sobre alguns assuntos. Esses Paulo considera como fracos. Alguns desses assuntos em especial são descritos no capítulo 14, como comidas, como dias a serem guardados. Os crentes fortes não tinham preocupação com relação às comidas, como por exemplo as carnes e as suas origens. Não perguntavam se o açougueiro, da onde a carne tinha vindo, era idólatra. Comiam tudo que se colocasse à mesa. Já os fracos questionavam, se preocupavam se tal atitude agradava ou desagradava o Senhor, e muitos deles, meus queridos, nem sequer comiam carne, na dúvida. Isso era motivo dentro da igreja de divisão. Os que comiam diziam aos que não comiam: deixe de ser ignorante, que bobeira é essa? O pecado não está na comida, mas está em quem come, no coração do pecador. O Senhor criou boas todas as coisas, como o próprio apóstolo acreditava, e isso é registrado no capítulo 14, verso 14. E o que não comia dizia:
olha esse libertino, desobediente, come comidas do açougue do Zezinho. Irmãos, isso é aleatório, não conheço ninguém com esse nome, mas vamos lá. Lá vende carnes de animais sacrificados a ídolos. Isso era motivo de estarem dentro de uma igreja e não terem comunhão uns com os outros. E como que Paulo trata isso? No verso 3 do capítulo 14, ele diz: quem come, não despreze. Anota essa palavra, esse verbo. Não despreze quem come, ou o que não come. E o que come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Vou repetir: quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque o Senhor o acolheu. A questão não foi tratada no quesito conversão ou não convertido. Todos eram convertidos a Cristo Jesus, mas em atitudes que tinham como consequência desprezo e julgamento entre crentes, e consequentemente causava divisões no corpo de Cristo. Paulo diz no capítulo 14, verso 15: se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Isso também era visto na questão dos dias sagrados registrados no mesmo capítulo 14. Interessante, meus queridos, que observando o início do capítulo 15, o acolhimento é um pedido feito não ao fraco, mas ao forte, ao qual Paulo se inclui. Observe: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Possivelmente, meus irmãos, esse pedido feito aos fracos seria motivo de escândalo. Paulo então pede: deixemo-nos de agradar a nós mesmos. Por amor ao seu irmão, não coma, não discuta. No verso 14 ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Dentro ainda dessa primeira divisão nós temos uma segunda parte. Se num primeiro instante ele fala dessa questão dos fracos e fortes, de não agradar a si mesmo, observando o exemplo de Cristo, nós vamos ver isso daqui a pouco. A partir do verso 8, Paulo ele muda os personagens, mas o assunto relacionamento é o mesmo. E os personagens agora não são mais gentios fracos, judeus fracos na fé, mas gentios. Agora a questão não era mais as carnes, suas origens, ou dias que tinham a ver com costumes, entendimento ou não, maturidade ou imaturidade. A questão agora é racial, ou seja, gentios inseridos na igreja de Cristo. E nós precisamos lembrar uma coisa: os judeus são extremamente exclusivistas. Para os judeus, somente eles são considerados povo de Deus. Todo aquele que não descende de Abraão, em especial da linhagem de Isaac, não será salvo. Paulo trata agora essa aceitação do povo gentílico na igreja de Cristo. Paulo diz no verso 8, que Cristo cumpriu todos os preceitos da lei, se sujeitando a todos os seus pormenores, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Os gentios, por sua vez, desfrutam desse ato, como um ato misericordioso da parte do Senhor para com suas vidas. O que nós observamos aqui, ao Cristo, ao Senhor Jesus, se esvaziar de sua glória, assumindo forma de homem, Ele cumpre fielmente tudo aquilo que manda a lei, obedecendo em tudo, sendo perfeito e perfeitamente qualificado para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, primeiramente do judeu, mas também do gentil que vier a crer
nele. Paulo cita vários textos para fundamentar isso, dizendo que o gentio vai observar o que acontece no meio do povo de Deus e vai louvar o nome do Senhor, se alegrar no Senhor, adorar o Deus Criador e esperar o Messias prometido. As citações do Velho Testamento fundamentam, meus queridos, tudo aquilo que o judeu esperava. O judeu que de fato era convertido, e nos tempos primórdios o Senhor já via não apenas esse povo que viria acreditar no seu Filho, mas também os gentios que viessem a fazer parte da aliança na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E a gente observa nesses 4 textos, a partir do verso 8, do Velho Testamento, que são tirados, eles fundamentam essa fala, e é bem precisa a citação do apóstolo. Observe que ele cita, primeiramente, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a primeira divisão do Velho Testamento, quando ele cita Deuteronômio 32, verso 43. Ele observa os livros poéticos, que é a segunda divisão do Velho Testamento, quando ele cita, meus queridos, 2 Samuel 22, 50. Ele cita os livros poéticos, citando o Salmo 117, 1. E ele cita a última divisão, que são os profetas, quando relata o que Isaías escreve no capítulo 11, verso 10. Não era para deixar dúvidas quanto à certeza da participação futura dos gentios na igreja do Senhor. Portanto, a ordem aqui do apóstolo Paulo é: acolhei-vos. Não distratem por motivos secundários aqueles que por motivos primários, pela fé em Cristo, fazem parte do corpo de Cristo, a sua igreja. A segunda divisão, olhando aí no verso 7, nós temos um modelo. Se no primeiro instante nós temos uma ordem, no segundo instante nós temos um modelo, e o modelo é como também Cristo nos acolheu. O acolhimento, a ordem dada, tem um modelo: o Senhor Jesus. A aceitação dos fracos, meus queridos, e dos gentios, tinha um modelo, e esse modelo está fundamentado na forma como Cristo nos recebeu, nos acolheu. A expressão como também demonstra isso. A nossa escolha e recepção não aconteceu, meus queridos, porque éramos lindos, maravilhosos, perfeitos, santos, irrepreensíveis, amáveis, carinhosos. De forma alguma éramos assim. Pelo contrário, o Deus que nos amou primeiro, nos amou ainda em uma condição pecaminosa. Éramos extremamente corruptos, desobedientes, insolentes, idólatras e até blasfemadores. Desprezávamos o Senhor, rejeitávamos o seu amor, a sua mensagem. Como disse o próprio Senhor Jesus, muitos da época matavam os profetas enviados por Deus, que queria juntar o seu povo como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. A utilização do pronome nós inclui também o apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja, como relatamos no início, que esteve no apedrejamento do grande diácono Estevão, que prendia cristãos, trazendo os cativos de Jerusalém, ou até Jerusalém, para serem julgados, e ele agia, como ele mesmo diz, como uma fera terrível. Cristo recebe Paulo, mesmo quando a igreja primitiva tinha medo dele, desconfiava se de fato tinha convertido verdadeiramente. Essa igreja o rejeita, mas Cristo o acolhe. É esse modelo que temos, o de Cristo Jesus, a forma como Ele nos escolheu. É simplesmente desse jeito que devemos acolher os irmãos, sejam judeus fracos na fé, sejam gentios. No verso 3, meus queridos, quando Paulo fala para não agradar a si mesmo, ele fala em abrir mão de algo superado por amor àqueles que não têm esse entendimento. É como se tivéssemos que abrir mão daquela carne assada do domingo, simplesmente, meus queridos, porque todas as carnes, naquela época em especial, poderiam ter sido vendidas e vinham dos sacrifícios realizados nos templos aos deuses pagãos.
Ou quem sabe aquela costelinha de porco frita, porque o entendimento quanto à ordem dada no contexto de deserto, de não comer esse tipo de carne, para não terem comunhão com aqueles povos pelos quais eles passariam, e que depois fora quebrada pelo apóstolo Pedro em Atos capítulo 10, quando ele vê aquele lençol branco e todos aqueles animais que foram proibidos, e a ordem mata e come, ele diz: claro que eu não vou fazer isso, eu não vou comer comida imunda. E ali então o Senhor diz: não considere imundo aquilo que eu criei, aquilo que eu santifiquei. E logo após ele entende, porque na porta da casa onde ele estava, enviados do centurião Cornélio chegam lá e dizem: olha, o patrão está te chamando para você falar do amor de Deus em Cristo. E naquele instante, aquelas carnes proibidas que tinham a ver com a comunhão com aqueles povos, não sentarem à mesa para comerem comidas com eles, ela é quebrada. E o apóstolo Pedro entende que ele deveria então pregar aos gentios, mesmo isso para os fortes superadas, mas para os fracos na fé faltava entendimento e conhecimento. O que a palavra de Deus nos ensina? A abrir mão. E Paulo fala de abrir mão, meus queridos, não agradando a si mesmo. Você já pensou? Falar para um filho de gaúcho parar de comer carne, porque tem um irmão que acha que o frigorífico, que tem um abatedouro virado para Meca, como acontece em alguns deles no Brasil, não, aquilo ali é animal sacrificado. E tem um detalhe: quando eu trabalhava na Sadia, isso era uma coisa que a gente ouvia nos bastidores. Tinha um abatedouro para os árabes, e eles pagavam bem. Eu me lembro quando havia a autorização da compra, a coisa assim era absurda, os valores. E tinha aquela fila no brete para abater os animais. E o animal que berrava, o da frente e o de trás, ficava para os brasileiros. Eles não eram levados. Agora você imagina, parar de comer carne por causa disso. Isso é uma ignorância louca. Até porque o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 4:5, a respeito das comidas: ora, leia a palavra do Senhor e aquilo é santificado, irmãos. Mas o que nos chama a atenção é que o abrir mão tem como exemplo o próprio Senhor Jesus. Porque também, diz Paulo, Cristo não se agradou a si mesmo. Ele cita o Salmo 69, onde as injúrias que eram contra nós, a palavra de Deus diz que ele recebe o castigo de todas elas, nele mesmo. É interessante, meus irmãos, essa figura, essas ordens estabelecidas, como por exemplo, de abrir mão, e citando Cristo como exemplo. Cristo sempre é citado nessas ordens, não só pelo apóstolo, mas em vários textos da Bíblia. Por exemplo, quando fala sobre amar uns aos outros, lá no capítulo 15, verso 12, o apóstolo João diz assim: como Cristo vos amou, amai vós também. Não é uma ordem solta, é uma ordem que tem um modelo. E quem é o nosso modelo? Cristo. É a Ele que nós devemos honrar, é a Ele que nós devemos obedecer. Mas pastor, olha, eu tenho um sentimento. Meus irmãos, obedecer, como nós ouvimos alguns dias de um pastor na reunião do presbitério, é maior do que os nossos sentimentos, os nossos achismos, o nosso gostar. Por exemplo, meus queridos, ainda dentro dessa dinâmica, no quesito obedecer ao Senhor em tudo, Lucas, citando Jesus no capítulo 22, verso 42, nos diz o Senhor Jesus: não se faça a minha vontade, mas a sua. Não é a minha vontade que tem que prevalecer, não é o meu eu, é a vontade do Senhor. Ou, para citar mais uma, a questão do servir.
Marcos capítulo 10, versos 43 a 45, o evangelista, citando também Jesus, ele diz: qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, que ele é imitador do Senhor Jesus, e pede para que todos façam o mesmo, imitem a ele, porque ele é imitador de Cristo. Fundamentado no que Cristo fez, nos recebendo, é que o apóstolo pede para os romanos e para a primeira igreja presbiteriana de Goiânia fazer o mesmo. Terceira e última divisão, olhando para o verso 7, primeiro ele diz: recebei vós todos, como Cristo vos recebeu. Ele agora fala da motivação, e a motivação é para a glória de Deus. Irmãos, não fazemos o que fazemos como igreja do Senhor para a nossa própria glória, não fazemos para agradar, para nos satisfazer, simplesmente fazemos por obediência, porque a igreja, ela tem um dono, ela tem um Senhor, Ele deve ser obedecido, Ele deve ser agradado. Tudo o que fazemos tem uma motivação, a glória do nome do Senhor, e é isso que Paulo deixa claro. Não era para ser o que o apóstolo pedisse, ou para fazermos aquilo que ele estava enfatizando, para que o nome dele fosse enaltecido, de forma nenhuma, meus queridos, mas para que o nome do nosso Senhor ocupasse o destaque mais elevado de todos, o nome sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus, a glória dele. Deixa eu exemplificar como que deve ser o nosso cuidado. Há vários anos atrás, nós tínhamos um trabalho evangelístico num bairro aqui de Goiânia, o de Aparecida de Goiânia, e uma família inteira daquela congregação, foram convertidas pelo Senhor, e apenas uma pessoa da família não fez esse compromisso. Ela era alcoólatra, mas um alcoólatra terrível, tomava quase 2 litros de pinga por dia, era uma situação terrível, e a família pediu ajuda. Na época era seminarista ainda, e eles disseram: Marcos, como é que a gente faz para ajudar? Olha a situação, a gente vai à igreja e aquela situação terrível, às vezes vai até na porta da igreja bêbado. E aí, meus irmãos, através de alguns contatos, nós descobrimos que o nosso hospital, o Hospital Presbiteriano Evangélico de Rio Verde, tinha um tratamento cubano, um tratamento que em poucos dias fazia uma espécie de desintoxicação, e a próxima etapa era levar para uma dessas chácaras que faziam esse trabalho de ressocializar dentro da família, no contexto onde estava. Muito bem, um tratamento caro. Nós conseguimos um desconto, mas para a congregação, meus queridos, nós tivemos que abrir mão de um monte de coisas, mas tudo bem. Para levar essa irmã, a abertura, eu tinha que estar 7 horas da manhã, eu tinha que sair 3 horas da manhã aqui de Goiânia, debaixo de chuva, para quebrar o galho ainda, meus irmãos. Na viagem ela vomitou pelo menos umas 4 vezes no banco do meu carro. Um seminarista, tinha acabado de tirar um carro num consórcio, aquele cheiro, não saiu com a limpeza. Demorou muito tempo. Depois fui buscá-la, muito bem, estava bem. E ela ficou o tempo todo falando assim: Marcos, graças a você eu estou bem. E ela foi repetindo aquilo, e todas as vezes que ela repetia, sabe o que vinha à minha mente? O cheiro do vômito do meu carro. E chegou um dia que eu não aguentei. Eu falei assim: minha irmã, com muito amor eu vou te falar isso. Se agradeça a Deus, só Ele, porque pela minha vontade eu não te levava.
Então você ajoelha diante de Deus e fala assim: Senhor, obrigado, a glória é tua, porque você tocou no coração desse homem. Sabe o que Paulo está dizendo? Que tudo que está sendo feito na igreja não é para agradar um homem, até porque ele está pedindo para abrir mão. Aquilo certamente geraria um tanto de tristeza, mas ele está falando que nós devemos fazer isso com um propósito, não a glória de Paulo, não a glória do pastor A ou B, mas a glória do Senhor. Esse era o propósito do apóstolo, quando ele fala a respeito de receber. É justamente, meus queridos, a ênfase do apóstolo, a ênfase que Paulo dá nessa parte do verso, não acontece apenas aqui. O assunto glória do Senhor permeia os escritos paulinos. O apóstolo tem como fim último de todas as coisas a glória do nome do Senhor e nada mais. Nós vemos isso em especial no início do capítulo 1 de Romanos, meus queridos, quando Paulo faz uma severa acusação, mostrando que a grande tragédia do universo é que, enquanto os seres humanos foram criados para a glória de Deus, todos nós ficamos aquém deste propósito e mudamos a glória do Deus incorruptível em semelhança do homem, ou da imagem do homem corruptível. Paulo enfatiza que o ser humano passou a buscar a sua própria glória, e por conta disso pagaram um preço muito alto por tal pecado. Exemplo disso, Nabucodonosor, quando ele vê o palácio da Babilônia, e ele enche o seu coração de si mesmo, e como se ele estivesse falando: olha, eu sou bom mesmo. A Bíblia fala que ele vira um animal. Observe também o exemplo de Herodes. Um belo dia ele discursa para o povo com uma roupa prata, e o sol bate e brilha, e o povo diz: é um Deus. E Herodes, em vez de falar assim: para de falar bobeira, que conversa é essa? Ele gosta daquilo, e aquilo enche o seu coração. E sabe o que a Bíblia fala? Que ele é comido de vermes, ele morre. Fazemos para a glória do Senhor, recebendo os fracos e os gentios. Quero, irmãos, encerrar trazendo algumas rápidas conclusões. Primeira delas, a base da nossa comunhão se fundamenta nas Escrituras, e aqui eu volto ao verso 4, que parece que é uma primeira conclusão que o apóstolo traz. E esse verso 4, Paulo diz que essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. É claro a referência do Salmo 69, e é um salmo messiânico, mas é justamente a referência ao Messias prometido que devemos ter. Essa referência que Paulo nos chama a atenção. O recebimento daqueles que creem em Cristo não pode, não deve estar fundamentado em conceitos humanos. Principalmente, meus queridos, mesmo que sejam crentes, mas olhando para a figura de homens, eles são falhos em muitos dos seus conceitos, normas, regras, têm como propósito preservarem a si mesmo, protegerem a si mesmo. E muitas vezes, meus queridos, essas normas e regras, elas não expressam aquilo que é vontade do Senhor Jesus para todos nós. Nós olhamos, por exemplo, na questão da ceia, em 1 Coríntios 11. A Bíblia fala que existiu uma divisão dentro da igreja dos coríntios, uma mesa dos ricos, dos pobres. E Paulo então observa e critica, dizendo que quando vocês se reúnem para tomar a ceia, não é a ceia do Senhor que vocês tomam. Muitos comem, bebem demais, ao passo que muitos de vocês não têm nada para comer. A diferença social era clara naquela cidade grega. E com o ensino das Escrituras, Paulo então, a partir do verso 23 do capítulo 11, ele ensina a igreja de Corinto como a Santa Ceia deveria ser ministrada, e corrigida as questões que causavam divisões.
Vemos também na questão, meus queridos, do início da carta dos Coríntios também, quando ali existiam partidos, fazendo uma referência a alguns que eram de Paulo, outros de Cefa, de Apolo e os de Cristo. Paulo diz: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Ele diz no capítulo 1, verso 13. A Bíblia é a referência, e se a Bíblia é a referência para a igreja, uma palavra para os fortes, para os maduros, para aqueles que buscam aprender estudando as Sagradas Escrituras: ensinem os fracos, e façam isso por amor. Mas também nós temos uma palavra para aqueles que são fracos na fé, principalmente para aqueles que não querem amadurecer dentro de uma igreja. Não se justifiquem na sua fraqueza, para terem um comportamento infantil a vida inteira. Tomem leite, mas procurem mudar de estágio. Busquem alimentos mais consistentes, estudam com mais profundidade a palavra do Senhor. Observe o que Paulo diz aos Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 5. A vida inteira imaturos, crianças. Nós temos ouvido aqui, meus queridos, nesse púlpito: leiam as Sagradas Escrituras, meditem nela, aprendam do Senhor, mudem de estágio, como eu disse, use a internet de maneira correta. Ficamos horas e horas e horas e horas no WhatsApp, no Facebook, mas não temos a coragem de levantar um pouquinho mais cedo e ouvir dos nossos mestres ensinamentos, que vai fazer com que as nossas raízes se aprofundem e abandonemos essa fraqueza de fé, essa imaturidade que a vida inteira insiste em acompanhar a vida de muitos. Igreja do Senhor, cresçam. Segunda conclusão: o propósito da aceitação, do recebimento de todos os que creem em Cristo, que é concordemente e a uma voz: glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Entre outras palavras, meus queridos, o Deus da paciência e do ânimo nos ajude a viver de maneira concordemente. Os que creem que vivem assim devem, com um propósito, observando o verso 6, glorificar, louvar o nome do Senhor. Como diz então: todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu explicar isso. Vamos imaginar que todos dentro de uma igreja, em um culto de domingo, uns pensam de uma maneira sobre um determinado assunto e começam a julgar o seu irmão, e o outro na mesma dinâmica, desprezando aquele que também é servo do Senhor enquanto adora. Deixa eu citar o exemplo: bater palmas, ou cantar com a mão erguida. Às vezes nós fazemos o quê? Nós julgamos. Não vou nem falar quando alguém faz assim, ó, está dançando. E pior, meus irmãos, nós desprezamos. A pergunta é: que culto é esse? Que louvor é esse que está sendo cantado? Mais ainda, como o Senhor vê essas coisas? É como se eu estivesse cantando assim, ó. O meu povo está junto, mas seu coração e a sua alma de forma alguma está unida. Certamente o Senhor não aceita esse tipo de louvor com esse propósito. Não conseguiremos expressar a nossa gratidão, que é o alvo final do louvor. Nós cantamos por cantar. Vamos cumprir a tabela da liturgia? Nós devemos cuidar sim do nosso coração, meus queridos. Essas divergências atrapalham, e Paulo diz isso: o nosso louvor ao Senhor.
Isso é sério. Nós precisamos considerar, precisamos viver em harmonia, como Paulo diz, como convém aos seguidores de Cristo. Se temos problemas, precisamos tratar. Antes de desprezar, preciso considerar o que aprendemos da palavra do Senhor e como fortes devemos considerar os fracos como Cristo nos considerou. Se sou fraco, não devo julgar, ao invés disso eu devo perguntar: meu irmão, vem cá, por que você pensa ou age assim? Não, pastor, você já pensou? O que ele não vai pensar de mim? Nós vamos aprender a tratar as nossas diferenças, meus irmãos. Não deixar para lá. Com certeza. Tenha disposição para aprender. Não sofra ou morra com dúvidas. Tire-as. Como o nosso louvor será aceito em um culto com pensamentos divergentes, onde a tônica é o desprezo e o julgamento. Como? Por último, a última conclusão é para que nós vivamos uma vida plena na casa do Senhor. E o verso 13, que é uma conclusão da segunda parte, nos diz isso. Fala sobre duas palavras, alegria e paz. São frutos do Espírito e são citados nesse verso 13, onde o bloco sobre os relacionamentos dentro da igreja são tratados. Duas coisas que são imprescindíveis para os crentes dentro da igreja: alegria e paz. Eu preciso ter alegria para ir à casa do Senhor, conforme o Salmo 122:1. Mas mais do que isso, eu preciso de alegria na casa do Senhor, para rever os irmãos, para ter comunhão com eles. Eu preciso de alegria para ouvir essa palavra, ainda que ela venha a ser uma palavra exortativa, e eu sei que o Senhor só faz isso com quem Ele ama. Ele só exorta, Ele só corrige a quem Ele ama. Agora, na contramão disso, ir à casa do Senhor e ali ser destratado, ou tratado com diferenças, ou de maneira indiferente, pelo que penso, meus irmãos, ser julgado pelos meus irmãos, ser alvo de conversinhas, ou ainda ser desprezado como um coitadinho. Não há alegria em estar na casa do Senhor dessa forma. Não dá para viver assim. Por isso que as pessoas muitas vezes vêm à igreja como se viessem amarradas. E quem está falando para vocês é quem está naquela porta. Muitas vezes é o que eu vejo, é o que eu observo, como se esse fosse o último lugar para nós estarmos. Ou pior, a gente ouve notícias de muitos que saem da igreja, e a gente vai atrás para perguntar: não, pastor, por esse motivo ou por aquele, não é porque eu não sou convertido, eu sou. Mas muitas vezes eu sou desprezado. Se eu estou conversando com alguém, alguém chega, cumprimenta só aquele irmão e não me cumprimenta sequer, olha para mim. Isso causa tristezas. Será que é porque o meu nível social? Ou de repente o meu nível cultural? Irmãos, na igreja do Senhor não tem doutor, não tem rico, todos são um. E nós devemos pensar assim. Quem pensa diferente, desculpa, está no lugar errado. Vai para um clube de serviço, lá você é tratado dessa maneira. Aqui todos são servos, filhos do mesmo Deus, e nós devemos sim pensar nisso. Não é assim que o Senhor quer que vivamos. Aqui deve ser um lugar de plenitude, de alegria, onde, como diz o Salmo 84, eu encontrei teus altares, Senhor. É com essa mesma disposição, com alegria, com paz. E nós temos grande responsabilidade para que seja assim na casa do Senhor, não desprezando ou julgando aqueles que foram recebidos pelo Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, em sua casa, como filhos amados do Senhor.
Considere a ordem dada pelo Senhor em sua palavra. Acolha os convertidos, mesmo com as diferenças. Se você é forte, ensine com amor. Se você é fraco, busque aprender, busque aprofundar. Observe o modelo, a pessoa de Cristo, quando nos recebeu numa condição miserável. Tudo isso com um propósito, a glória do Senhor. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Eu só tenho uma pergunta, ou duas para deixar, encerrando esse sermão. Se o apóstolo Paulo saísse de Damasco, depois da sua conversão e do seu batismo, e voltasse para a igreja ou para a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, pegasse a sua charretinha, seu cavalo, viesse para cá, qual seria o nosso comportamento em relação a ele? Desprezo? Julgamento? Como seria o nosso louvor do lado de Paulo? A gente fecharia os olhos para adorar? Ou Pedro, com todo aquele sistema judaizante de ser, como que a gente receberia ele? Qual que seria a nossa postura? Certamente muitos olhariam e falariam assim, esse legalista, esse terrível, esse cara que fica olhando os pormenores. Uma pergunta que nós precisamos responder. Saiba você que tem muitos Paulos que entram aqui. Tem muitos Pedros também. E que por amor a eles, nós precisamos ensiná-los, cuidar deles, não desprezá-los, mas recebê-los. Que Deus nos ajude e nos abençoe para tanto. Amém, meus irmãos? Vamos orar?